De volta com o 8 News dessa segunda-feira, 12 de abril de 2021. E vamos continuar aí com o nosso giro de notícias pelo Brasil e pelo mundo que movimentaram até agora o dia de hoje. Hora da previsão do tempo na edição de hoje do 8 News. Com dados fornecidos pelo Clima Tempo, vamos ver como será a terça-feira em São Paulo e algumas regiões metropolitanas. Tá aí, então, a previsão do tempo para a terça-feira em algumas regiões metropolitanas de São Paulo, incluindo aqui a capital. E ainda nessa edição, você irá acompanhar a previsão para outras cidades. Voltando ao nosso editorial de notícias, vamos destacar agora mais alguns fatos que viraram manchetes nesta segunda-feira, 12 de abril de 2021. Na tela do 8 News, acompanhe. Greta Thunberg, uma das mais importantes ativistas do meio ambiente, não vai à Conferência sobre o Clima COP26 em novembro em Glasgow. A jovem sueca explicou que tomou a decisão por causa da distribuição desigual de vacinas contra o coronavírus, que marginaliza os países com menos recursos. Todos precisam participar nos mesmos termos neste caso, e se as pessoas não estiverem totalmente vacinadas até lá e não puderem viajar, então essa não será a maneira correta de fazer. Então não vou participar da COP26 se continuar como está hoje, quando as nações mais ricas estão acumulando vacinas às custas das nações mais pobres. Thunberg pediu ao governo britânico que volte a adiar a COP26 se o acesso desigual às vacinas entre os diferentes países não permitir uma presença equilibrada de participantes e militantes. A reunião já havia sido adiada uma primeira vez devido à crise sanitária global. A líder do movimento Fridays for Future, das greves escolares pelo clima, pediu aos países ricos que compartilhem suas doses com pessoas que vivem em lugares com menos risco e menos recursos, antes de começar a vacinar os jovens que gozam de boa saúde. A militante não descarta mudar de opinião sobre a conferência se a distribuição das vacinas melhorar. Com um ano de atraso, a COP26 será realizada de 1º a 12 de novembro em Glasgow, na Escócia. O funeral do príncipe Philip, que morreu aos 99 anos de idade, será realizado no sábado, dia 17 de abril. A cerimônia sofrerá muitas alterações por causa da pandemia de coronavírus. A despedida ao marido da rainha Elizabeth II ocorrerá na Capela de São Jorge, no estado de Windsor, a oeste de Londres, onde Philip morreu na sexta-feira. A população foi convidada a respeitar 1 minuto de silêncio no dia e poderá acompanhar a cerimônia pela televisão. Apenas familiares próximos devem estar presentes. Neste sábado, houve salvas de canhão em todo o Reino Unido em homenagem ao Duque de Edimburgo. Desde a Torre de Londres às margens do rio Tâmisa, os castelos de Edimburgo, Belfast, Gibraltar e os barcos da Marinha Real, onde serviu na Segunda Guerra Mundial, o retumbar dos canhões ressoou em honra a Philip. O príncipe Charles, primeiro na linha de sucessão ao trono, lamentou a perda do pai. Queria dizer que meu pai, suponho que durante os últimos 70 anos, prestou o serviço mais devoto e notável à rainha, à minha família e ao país e a toda a Commonwealth. To the Queen, to my family, and to the country, and also to the whole of the Commonwealth. Como podem imaginar, minha família e eu sentimos muita falta dele. Miss my father enormously. Em Londres, algumas pessoas prestaram homenagens apesar do pedido das autoridades britânicas para evitar aglomerações. No que me diz respeito, o admiro muito e acredito na mudança. Não diria que foi um radical, mas mudou muitas coisas que eram tradicionais, melhorou as coisas.
No dia da morte, teve início um período de luto nacional que se estenderá até 8 horas da manhã do dia seguinte ao funeral. As bandeiras oficiais permanecerão a meio mastro até lá, menos a bandeira real, localizada acima da residência da rainha, que continuará a ondular, sinalizando que a monarquia segue firme. O Reino Unido está de luto pela morte do príncipe Philip aos 99 anos. Logo após o anúncio, muitas pessoas foram para a frente do Palácio de Buckingham, a residência oficial da Rainha Elizabeth II. Os súditos levaram flores e enalteceram o papel do Duque de Edimburgo na monarquia. Minha mãe saiu pela porta da frente e me disse: o príncipe Philip morreu. Corri para casa para ver o noticiário e depois fui comprar flores. Não dá para ver agora, mas eu estava encharcada de lágrimas mais cedo. Eu realmente não consigo imaginar a monarquia sem ele. Acho que ele foi um homem maravilhoso que apoiou muito a rainha. Ela teve sorte de tê-lo como marido e ele também de tê-la como esposa. Ele era um bom homem, controverso às vezes e cometia gafes, mas esteve com a rainha por 70 anos, o consorte mais longevo que já existiu, que Deus o tenha. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson também lamentou a morte do príncipe Philip. No Twitter, ele ressaltou a vida extraordinária do Duque de Edimburgo e a gratidão do país por seus serviços prestados. Líderes de todo o espectro político britânico se juntaram a Johnson para homenagear Philip, que faleceu no castelo de Windsor nesta sexta-feira. O monarca era um rosto conhecido ao lado da rainha, seguindo seus passos por mais de 70 anos. Desde o casamento em 1947, o príncipe Philip acompanhou a esposa Elizabeth II em dezenas de milhares de eventos reais. Nascido na ilha grega de Corfu em 1921 como príncipe Philip da Grécia e Dinamarca, ele teve uma educação turbulenta e desde os 10 anos foi separado dos pais. Ele teve uma infância muito movimentada e se mudou muito. Acho que isso lhe deu uma força interior que o manteve em uma boa posição pelo resto da vida. Mas ele não viu muito os pais na infância e foi criado por uma variedade de parentes. Acho que isso realmente o moldou e o tornou muito autossuficiente e independente. Depois de servir na Segunda Guerra Mundial, o príncipe desistiu de uma carreira na Marinha Real para se casar com Elizabeth II, que, como ele, era tataraneta da Rainha Vitória. Quando Elizabeth II foi coroada em 1952, ela procurava Philip inicialmente em busca de conselhos, uma situação que foi mudando com o tempo. Philip teve de se tornar menos um conselheiro formal e mais um conselheiro de família, alguém que dirigisse a família e assumisse o controle de questões como a educação dos filhos. Isso permitia a rainha ter mais tempo para o reinado. O monarca disse em uma rara entrevista que conquistou seu papel real por tentativa e erro. Conduzindo mais de 22 mil compromissos sozinho ao longo dos anos, o Duque de Edimburgo ganhou a reputação de cometer muitas gafes, uma característica que o colocaria em apuros. Foram chamados de gafes, mas acho que na maioria ele estava apenas tentando deixar as pessoas à vontade e quebrar o gelo. Às vezes as pessoas ficam muito nervosas quando encontram membros da família real. Ele tentava fazer as pessoas rirem, e às vezes algumas pessoas ficavam insultadas com o que ele dizia, mas na maioria eu não acho que ele pretendia ofender ninguém. De 2011 em diante, o príncipe Philip foi internado por vários motivos e aos 96 anos deixou a vida pública. O duque era patrono de várias instituições de caridade e tinha muitas facetas. Era carismático e rabugento, divertido e ofensivo. Mas seu primeiro dever sempre foi a rainha, e a ausência do príncipe Philip ao lado dela será profundamente sentida. ¿Tienes miedo? Um agente da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos encontrou um menino de 10 anos vagando no Vale do Rio Grande, no Texas, na semana passada. A criança, que é da Nicarágua, disse que o grupo de imigrantes com quem viajava o abandonou enquanto ele dormia.
¿Ah? ¿Vienes con tu mamá o tu papá? Nadie. Yo venía en un grupo que venía de entrega con usted y al final me dejaron botar y venía aquí a pedir. O menino foi levado para uma unidade da Patrulha de Fronteira. Posteriormente, ele será transferido para uma instalação de captação operada pelo Escritório de Reassentamento de Refugiados do governo. Houve um número recorde de menores desacompanhados que chegaram à fronteira dos Estados Unidos nas últimas semanas. Até a segunda-feira, cerca de 19 mil crianças migrantes estavam sob custódia federal. Muito bem, com mais essa rodada de notícias, nós fechamos assim mais um bloco do 8 News. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta você confere outras informações que marcaram esta segunda-feira, 12 de abril de 2021. Nós voltaremos em instantes com a terceira parte do 8 News de hoje. Então faz o seguinte, eu estou te esperando, não sai daí, fica com a gente. Jogo rápido e eu já volto.